Quem lembra o tema que eu disse domingo? Nós estamos na série falando sobre salvação. Nós estamos falando sobre salvação. Fala para o seu irmão que está ao seu lado. O Senhor Jesus morreu naquela cruz para que você fosse salvo. Você crê nisso? Dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus bem alto. Nós falamos de salvação num estado muito genérico. Muito genérico. Eu quero levar algo para você nesses dias que o Senhor tem queimado no meu coração. E aonde que muitos cristãos têm passado por cima disso. Nem tem falado de salvação, mas não tem entendido o que é salvação verdadeiramente. Se você perguntar para uma pessoa o que é salvação, ela vai falar simplesmente assim: ser salvo. Mas implica muito mais coisas. É algo muito mais, tem muito mais coisas nessa salvação. E o primeiro ponto que nós falamos domingo passado, nós falamos sobre redenção. O primeiro ponto da salvação é a redenção. Quem aqui sabe o que é redenção, ou lembra o que é redenção que nós falamos domingo passado? É o preço pago. Então salvação se inicia pelo preço pago, que Jesus pagou. Nós não poderíamos pagar. Ninguém poderia pagar. Somente o Senhor Jesus. Como eu citei domingo passado, mais de 4.000 anos, homem nenhum conseguiu, depois que Adão saiu do jardim, poder ser cheio da glória, manifestar e viver a lei, para que os outros fossem salvos. Então o Senhor Deus entregou o seu único filho, para que pudesse haver salvação. E o primeiro ponto, então, que nós falamos semana passada, redenção, o preço pago. O preço que Jesus pagou, o preço de cruz, amém? E hoje nós vamos estar falando o segundo ponto, que é justificação, e nós vamos entrar neste ponto de justificação. Queria que os irmãos estivessem abrindo a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, glória a Deus, Pai. O Leandro, eu falei que ia falar de justificação, o Leandro falou assim para mim: Romanos, pastor? Romanos capítulo 5, versículo é o 1. Espírito Santo, Tu és fiel, Senhor. Obrigado, Pai, por nós podermos sentir a Sua glória, sentir a Sua presença neste lugar, Pai. Tu és o Deus que nos renova, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos leva a viver coisas maravilhosas. Te amamos, Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Poderia parar aqui e que entrar na palavra, mas por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sabe por que houve esse mover aqui hoje? Porque o Espírito Santo que o Senhor derramou sobre a minha, sobre a sua vida, está aqui. O homem não pode nos levar a esse ponto, somente o Espírito Santo, somente pelo Espírito Santo de Deus. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem
Bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Pai, agradecemos o Senhor, ó Pai, nessa noite, por esta palavra, ó Deus, que vem do trono santo do Senhor. Usa-me, Senhor, como um condutor da sua palavra, como um condutor daquilo que o Senhor tem para a sua igreja, Senhor. Que o seu Espírito Santo, como a sua palavra diz, que está em nós, Pai, venha nos alegrar na sua palavra, Senhor. Que nós possamos entender, ó Pai, que a justificação vem do Senhor, ó Pai, por meio da graça, Senhor. Fala conosco, Deus, nessa noite. Derrama a sua glória, derrama o seu poder, a sua misericórdia sobre nós, neste lugar, ó Pai, neste ambiente de glória, Senhor, que está, ó Pai, porque nós já podemos sentir, e como a sua palavra diz, o Senhor habita no meio dos louvores, e hoje nós podemos ver isso, ó Pai, muito claro no nosso meio, ó Pai. Continua falando conosco, Deus, em nome de Jesus. Pode tomar seu assento, dando glórias ao Senhor, amém? Aleluia, Deus é fiel demais, irmãos, Deus é maravilhoso. Talvez eu não sei como que você chegou aqui nessa noite abatido, desanimado, frustrado, mas eu quero te dizer que há uma salvação sobre a sua vida, há salvação sobre a sua vida, mas quero também te lembrar algo, que não porque você é melhor, porque você é pastor, você é líder, não, é pela graça do Senhor, pelo preço que foi pago naquela cruz, somente por isso, amém? Então nós vamos estar falando sobre justificação nessa noite. Como eu já citei, né? Muitos falam de salvação, mas não falam da redenção, não falam da justificação, não falam da regeneração e não falam da santificação. Éramos perdidos, éramos entregues ao mundo. Quantos aqui passaram por tantas coisas, passaram por tantas situações e achavam que estavam fazendo certo, mas de repente o Senhor se manifesta nas nossas vidas e começa a nos direcionar, começa a nos levar, a nos conduzir a outros caminhos, começa a abrir os nossos olhos, a quebrantar o nosso coração, mas nada porque nós somos bons, não, porque o Senhor habita, começa a habitar, nós damos espaço para que o Senhor habite em nós, nós damos espaço para que o Senhor se mova em nós. Quando nós falamos da redenção, que o preço que foi pago naquela cruz, será que nós poderíamos pagar aquele preço? Eu estava, enquanto preparava essa palavra, eu começava a meditar, e o Senhor me levou a pensar assim: qual de nós poderíamos entregar o nosso filho? Talvez entregaríamos a nossa vida por alguém ou por algo, ou pelo nosso filho, a nossa vida talvez nós entregaríamos, como a palavra do Senhor diz, mas entregar a vida de nosso filho, quem de nós poderíamos fazer isso? Quem de nós? Mas o Senhor Deus não privou disso, não parou por isso, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite, e pudéssemos contemplar o mover e a glória dEle, amém? Não seríamos capazes, de forma alguma, de entregar o nosso filho, de forma alguma, só o Senhor Deus pode fazer isso, e só Jesus pôde pagar este preço, só Jesus. Então, justificação é pelo Senhor Jesus, é pelo Senhor Jesus.
Para entrar na palavra, no primeiro ponto eu quero te dizer algo. Pela justificação somos abençoados. A salvação por Cristo nós fomos alcançados. E a redenção foi o preço que Ele nos pagou, Ele nos abençoou. E na justificação Ele continua a nos abençoar. Eu quero trazer para você nessa noite. Talvez você, muitas vezes cobramos algo de Deus, talvez questionamos muito a Deus. E pela justificação somos abençoados. E o primeiro ponto dessa justificação é o acesso a Deus. Você acha que se o Senhor Jesus não tivesse morrido na cruz, nós poderíamos viver isso que nós vivemos aqui hoje? A palavra do Senhor, quando Jesus morreu, ela se resume nisso hoje, na justificação, o acesso a Deus. Porque quando Jesus morreu, o véu rasgou, o muro caiu, e Ele deu acesso a nós, a Deus. Era só os sacerdotes, era só alguns que tinham esse acesso. E hoje, com a morte do Senhor Jesus, com a entrega do Senhor Jesus naquela cruz, Ele nos deu esse acesso, Ele rasgou esse véu, Ele derrubou este muro, como está lá em Lucas 23, e Ele rasgou a cortina. E lá em Efésios 2, que o muro foi derrubado. Então, essa justificação, nós somos abençoados, e nesse primeiro ponto, Ele nos dá o acesso a Deus, essas bênçãos, que nós podemos hoje usufruir e viver da salvação, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, e escolhemos caminhar nos princípios do Senhor. Ele nos dá esse acesso. Ele pagou o preço, como nós dissemos semana passada, pela redenção. E na justificação, Ele nos justifica diante do Pai. E nos abençoa. Ele nos dá acesso ao Pai. Aonde que era poucos que podiam viver isso, poucos tinham esse acesso. Paulo deixa claro que como é maravilhoso ser cristão. Nossa justificação não é simplesmente uma garantia do céu. A nossa justificação não é simplesmente uma garantia de salvação, de morrer e ir para o inferno, mas sim uma garantia de ir para o céu. Mas não se limita só nisso. Não se limita só nisso. Por mais emocionante que isso seja. Se o Senhor voltar agora, eu vou para o céu. Mas enquanto Ele não volta, a justificação é a fonte de bênçãos maravilhosas que desfrutamos aqui agora. Enquanto o Senhor não volta. Que muitas vezes nós olhamos para a salvação somente no ponto de não ir para o inferno. Mas nós temos que entender também que nós podemos viver as bênçãos do Senhor aqui. Que muitos não podiam, não tinham acesso. Então o Senhor nos dá esse acesso às bênçãos, esse rasgar das cortinas e derrubar do muro. Projeta para mim aí, quem está em cima aí, Efésios 2,14, nós vamos ler até o 18. Efésios 2, 14 ao 18. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Tínhamos um muro de inimizade com o Senhor, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz, e reconciliar com Deus os dois, em um só corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês, que estavam longe,
e paz aos que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai, por um mesmo Espírito. Então a justificação não veio simplesmente para a salvação, para que nós pudéssemos ter acesso ao céu, mas também para podermos desfrutar das bênçãos, das maravilhas do Senhor sobre este lugar. Então o primeiro ponto, podemos ter acesso a Deus, e sermos e vivermos as bênçãos do Senhor. A justificação nos faz viver as bênçãos do Senhor, nos dá acesso, porque o véu se rasgou, os muros caíram, nós éramos inimigos, como Gálatas diz, nós éramos escravos, e o Senhor nos fez como filhos. Você é filho, você é filho, não há nada que impede você de chegar diante do Senhor, não há nada, desde que você reconheceu o Senhor Jesus Cristo, como está lá em Marcos 16, crer no Senhor, crer, e buscar, viver uma vida reta, uma vida de santidade diante do Senhor, para poder ser abençoado, viver as bênçãos, como nós lemos no primeiro ponto, o acesso ao Senhor, porque já foi rasgado as cortinas e os muros foram caídos. Primeiro ponto, amém? Quem está comigo? Aleluias. Não tenho o hábito de fazer isso, mas vou começar a fazer isso, irmãos. Quem está comigo? Dá glória a Deus. Oh, aleluias. É isso aí. Quem é salvo no Senhor Jesus Cristo aqui, através da cruz, não pela sua força, não pelo que você faz, mas por Cristo Jesus. Segundo ponto, em Cristo temos uma esperança gloriosa. Quem tem uma esperança gloriosa aqui todos os dias, ao amanhecer, a hora que você se levanta, eu tenho uma esperança gloriosa no Senhor. Quando estamos em Cristo, não mais teremos nossos pecados contra nós. Então essa esperança gloriosa nos faz viver algo novo. Nós vamos viver o arrependimento. Ah, pastor, então o senhor não peca mais? Não, não é isso. Mas eu conheço o Senhor Jesus, e quando sou confrontado com o meu pecado, eu não tenho problema em me arrepender, em falar assim, não, eu não quero fazer isso, eu não quero mais viver essa vida. Quando escorregamos, quando erramos o alvo, mas isso tudo não é por causa que eu sou bom, ou nada, porque Jesus morreu na cruz, e Ele que me justifica diante do Pai. É isso, é isso, Ele me deu acesso, a paz com Deus, a paz com Deus, cuida do nosso coração, Ele cuida das nossas vidas. Muitas vezes nós vemos hoje o mundo, o jeito que vive, a doença do século, porque a paz, falta a paz, falta a esperança gloriosa, falta a esperança gloriosa. Muitas vezes essas situações, essas doenças, são confrontos, são setas de Satanás. Satanás que não, talvez a pessoa olha e fala assim, a pessoa chega e fala assim, mas pastor, mas está possessa? Não, ela está sendo perturbada. Setas. Mas quando estamos em Cristo, a esperança gloriosa, pela santificação, pela justificação, pela salvação. Mas temos que entender que nós entregamos a nossa vida para viver algo novo, para viver algo novo, para viver a salvação. Talvez você fale assim, mas eu não estou entendendo por que o pastor está falando de salvação nesses dias. Mas por que, irmãos? Porque nós viemos passando, pessoas simplesmente falando assim, eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, estou salvo. Mas nós precisamos entender isso, que Ele nos leva a viver algo diferente, Ele nos leva a viver algo novo.
Então, quando estamos em Cristo, não mais teremos nossos pecados contra nós, porque agora nós temos acesso ao Senhor. Projeta para mim aí, quem está em cima, Romanos, capítulo 6, 5 e 7. Se, pois, nós tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, e nós nos posicionamos, Ele nos justifica, e o nosso pecado foi crucificado. Quantas vezes nós lemos Isaías 53, que o Senhor Jesus Cristo já levou tudo na cruz, mas nós temos que viver isso também, não é simplesmente declarar, nós temos que viver. Quando Cristo morreu, Ele levou tudo naquela cruz, quando Ele foi crucificado, e quando nós reconhecemos Ele como o seu único Senhor e Salvador, Ele levou junto, e nos fez novas criaturas, nos deu uma nova vida. No Romanos 6,6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Nós temos que entender isso, nós falamos no primeiro ponto, das bênçãos, que nós temos acesso a Deus, nós temos acesso às bênçãos, porque o véu se rasgou, os muros se caíram. E no segundo ponto, que o nosso pecado, quando Satanás vem falar para você que você não pode, que você é um perdido, que você é um viciado, que você é um derrotado, Cristo já morreu na cruz. Não olhe para a salvação no modo genérico, olhe para a salvação que Cristo te justificou, e Ele te deu uma nova vida, junto com Ele, para que você possa viver as bênçãos, para que você possa viver os milagres, para que você possa viver a mudança de vida, para que você possa usufruir do melhor dessa terra. Nós vemos nesses dias pessoas falando assim, não, isso aqui não pode, você não pode almejar uma boa empresa, um bom trabalho, uma boa condição financeira. Não, você pode sim, você deve, porque você tem que viver o melhor dessa terra, Se eu e a pastora, nós fôssemos parar pelo que as pessoas pensam, pelo que as pessoas falam, não conhecem a nossa vida particular, não conhecem a nossa vida de perto, e falam, deduzem coisas, mas nós vivemos porque o Senhor tem para nossas vidas, porque o Senhor naquela cruz já nos fez libertos, nos justificou. Um dia eu ouvi uma situação sobre quantas pessoas, nós já ouvimos falando assim, mas quem me justifica é o Senhor, amém? Quem já ouviu isso? Quem me justifica é o Senhor. E aí um dia uma pessoa foi falar, mas quem me justifica é o Senhor. Ele falou, então para de ficar aí nas redes sociais, declarar coisa, falar coisa, entrar em situações, se quem justifica é o Senhor. Muitas vezes nós perdemos tempo na nossa vida, tentando justificar o que Cristo já justificou ao nosso favor. Muitas vezes pessoas tentam apontar o dedo para nós, querendo apontar o nosso passado, mas o Senhor já nos justificou no Pai. Porque se nós formos olhar cada um aqui, na sua conversão, tem uma história, e talvez não é das mais bonitas, mas eu quero te dizer que o Senhor te justificou e acabou.
É o seu posicionamento daqui para frente que manda. Eu costumo dizer algo, irmãos. Muitas pessoas falam assim: ah, então agora virou crente, é desse jeito. E tudo que fez com o passado, acabou. Eu quero te dizer algo. Virar crente, como eles dizem, verdadeiramente é um preço muito alto. É um preço de cruz que Jesus pagou. Eu costumo dizer que você sair da última cadeira e vir até o altar entregando a vida a Cristo, falar assim: Senhor, eu me entrego ao Senhor, porque eu reconheço o que o Senhor fez, eu creio no que o Senhor fez. Não é para muitos. Não é para muitos. E pessoas apontam, mas não devemos nos atentar a isso, porque quem nos justifica é o Senhor, e Ele já nos justificou na cruz, Ele já nos deu uma nova vida, ponto. Ele nos fez filho, ponto. E nós vamos ser abençoados sim, porque o primeiro ponto da justificação, ela nos traz as bênçãos do Senhor, porque o véu se rasgou e o muro caiu, ponto. E o segundo ponto, em Cristo temos esperanças gloriosas, por isso que nós vivemos com Ele. Estamos em Cristo, não teremos nossos pecados contra nós. Romanos 6 diz isso, no versículo, como eu li aqui, no versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, ponto. Essa é a justificação de Cristo, para a minha vida e para a sua vida. Essa é a justificação, o velho homem foi crucificado com Cristo, amém? Terceiro ponto, tem alguém comigo? Aleluias. Terceiro ponto, a justificação em Cristo nos traz força. A justificação em Cristo nos traz força. A justificação não é fugas das provações da vida. A justificação não é fuga das provações da vida. Versículo 3. Não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações. Então eu falo para você nessa noite, a justificação não é fuga das provações da vida. Ah, pastor, mas o senhor não sabe. Mas eu estou dizendo aqui que a palavra do Senhor diz no versículo 3, não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Por quê? Mas como assim, pastor? Se você não for aprovado, irmãos, se nós não mudarmos o nosso caráter, se nós não tivermos um caráter moldado, nós vamos continuar vivendo da mesma forma, e nós vamos esquecer o que Cristo fez, e vamos voltar para o lamaçal do pecado. Então, a justificação não é fuga das provações da vida. Talvez você está passando por algo, mas isso daí vai trazer perseverança, isso daí vai te levar mais próximo do Senhor. Você quer fazer o crente pegar a Bíblia e ler e orar? É as provações. Jejuar é as provações. Aí você olha para a situação e fala assim: mas eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Mas você não é capaz mesmo, você não vai conseguir, se não for a graça do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida. Isso é justificação do Senhor. A justificação do Senhor, ela não vai tirar as provações, ela não vai tirar as provações, porque isso vai nos forjar, isso vai nos preparar para nós sermos melhores, mas não com as nossas mãos, não com as nossas forças, mas com Cristo nas nossas vidas, nós entendendo que cada dia mais nós somos mais dependentes do Senhor, mais dependentes do Senhor. As tribulações nos fazem depender da graça de Deus. Quantas vezes, esses dias, eu citei até aqui o dia 31, o dia que foi meu aniversário, as pessoas, como que foi? Que fala para discurso, né? Eu falei assim, meu Deus, eu não conseguia falar nada, eu não conseguia. Mas por quê? Porque eu sei que quando eu estou aqui ministrando, não é eu, é a graça do Senhor, é o Senhor. E quando vem algo de mim, eu falo, é um enroleiro, meu irmão, pelo amor de Deus, só graça mesmo.
Não vai, não dá, não consigo. Mas eu entendo que eu estou aqui pela graça do Senhor. Então eu entendo que as tribulações, os apertos, as situações, nos faz depender da graça. Nos faz reconhecer que o Senhor foi crucificado. Nos faz depender. As tribulações moldam o nosso caráter, forma nosso caráter, vai nos moldando no dia a dia, as tribulações, as lutas, as perseveranças. Aí você fala assim: pastor, mas onde está isso na Bíblia? Projeta para mim aí 1 Samuel 23:13. Nós vamos ler o 13 e o 14. 1 Samuel capítulo 23:13. Então nos molda, nos faz viver. Aqui nós estamos falando de Davi. Então Davi e os seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida, quando informaram Saul de que Davi tinha fugido de Keila, e ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não o entregou nas suas mãos. Mas Deus não entregou nas suas mãos. As tribulações, irmãos, as perseguições, não é para te matar, é para te fortalecer, é para te moldar, é para te forjar, é para falar assim: opa, eu estou na dependência de Deus. Ele mesmo ali disse: Deus não deixou. Deus não deixou. Eu quero te dizer algo: por mais difícil que tenham sido as suas lutas, por mais difícil, Deus está cuidando de tudo. Ele não vai deixar o pior acontecer. Ele vai te dar um escape. E se você for ver em 2 Samuel capítulo 23, os 5 e os 6, nós estamos falando de Davi. Fugiu para o deserto, se escondeu das fortalezas, Saul procurando, mas Deus o guardou. Pois não é isso que o Deus fez com a minha casa. Pois não é isso que Deus fez com a minha casa. Sim, Ele fez uma aliança eterna comigo. Quem tem uma aliança eterna com o Senhor aqui? Naquela cruz, firmada e garantida em todos os aspectos. Irmãos, não é só numa área não, irmãos. Em todos os aspectos, em todas as áreas para a sua vida. Certamente Ele fará florescer completa segurança e tudo quanto desejo. Os perversos, porém, serão lançados fora, como espinhos que não se ajuntam com as mãos. Quem que guarda de você? Quem guarda você? O Senhor. Ele tem uma aliança com você. Não há nada que vai te abalar. Não há nada. Ele está te forjando, Ele está te preparando. Se você realmente entregou o seu coração e quer viver algo diferente, Ele está te preparando para algo muito grande para a sua vida, para reinar, para viver algo, para ser surpreendido. Se você realmente abrir o seu coração e entende a justificação de Cristo na sua vida, a salvação de Cristo, que não é simplesmente livrar do inferno, mas de todas as coisas, porque você possa viver todas as promessas, todas, eu estava falando com a pastora hoje, nós fomos, a parte da tarde foi na sorveteria chupar um sorvete, podia chupar um açaí, né, não falei errado não, fomos chupar um sorvete, e ela falou assim, eu falei para ela assim: você imaginava um dia morar em Muzambinho? Para que até 2017 nós não conhecíamos Muzambinho? Ela falou assim: Deus faz cada coisa nas nossas vidas, e assim Deus vai cuidar em todas as áreas, vai nos surpreender, vai nos fazer viver algo, coisas que nós nunca imaginávamos, mas nisso nosso coração tem que estar no Senhor verdadeiramente, crer de todo o nosso coração. Quando o louvor o Leandro chamou para que viesse até a frente, e eu falo, todas as orações, eu falo: rasgue o seu coração,
Mas rasgar o seu coração não é se limitar a viver algo pequeno, não, irmãos. Eu costumo dizer assim, eu falo para muitas pessoas, assim, mas como que você vive na sua empresa? Eu falo assim, eu vivo a obra de Deus, da minha empresa o Senhor está cuidando, e é isso. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele está cuidando de tudo, tudo. Talvez você fale assim, eu tenho um chamado para ser um líder, para ser um levita, para ser um obreiro. Se entregue nas mãos do Senhor, viva o seu chamado, as suas coisas empresariais, seu trabalho, a sua faculdade, o Senhor está cuidando de tudo, tudo. O Senhor, Ele quer pessoas dependentes dEle, Ele quer pessoas dependentes dEle. Um exemplo, o Vinícius, eu queria citar, quando ele se converteu, aí ele veio para a igreja, de repente começou a se envolver, e foi esse ano, foi o ano passado que ele foi na viagem missionária, final do ano passado, em novembro, final do ano passado ele foi numa viagem missionária, conheceu a Bolívia, conheceu o Paraguai, tipo assim, coisas que pareciam muito distantes, coisas que pareciam muito difíceis, mas Deus está cuidando de todas as outras áreas da vida dele, simplesmente ele se posicionou em viver. O João, agora nós vamos semana que vem, a conhecer a parte de Minas e o Goiás, coisas que talvez parecia tão distante, mas o Senhor nos dá privilégio de viver, quando nós abrimos o nosso coração. Então talvez você, muitas vezes o medo, e eu quero te dizer que o Senhor não te dá um espírito de medo, Ele te dá um espírito de ousadia. Ele quer que você seja ousado, Ele quer que você viva algo novo, Ele quer que você avance mesmo. Então no terceiro ponto, a justificação não é fuga das provações. Então as provações não é para te matar, não. As provações é para te capacitar a viver um novo nível, para fazer você sair da zona de conforto, então saia da zona de conforto, se posicione mesmo a viver algo que você nunca nem imaginou, no seu chamado, no seu ministério, na sua vida com Cristo, amém? E o quarto ponto, meu Deus, quando somos justificados, somos cheios do Espírito Santo. No versículo 5, Romanos capítulo 5, no versículo 5, e a esperança não nos decepciona. Então, tipo lá, nós, no 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e no 5, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Então o Senhor derramou o seu amor, o seu Espírito Santo, nas nossas vidas, derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então quando somos justificados, somos cheios do Espírito Santo. Eu quero te dizer, se você entregou a sua vida para Cristo e reconhece a salvação em Cristo, há a justificação de Deus sobre a sua vida, amém? Nós vemos domingo passado a redenção e a justificação que nós estamos vendo sobre a sua vida hoje, a justificação. Então somos cheios, então se você há a justificação do Senhor sobre a sua vida, você é cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor já provou o seu amor ao enviar o seu Filho, por mim e por você. Ele já provou o seu amor ao enviar o seu Filho, por mim e por você. Como eu citei aqui, qual pai entregaria o seu filho, por mais próximo que fosse? Vou dizer mais, há uma pessoa lá no hospital e precisa de um rim, e você tem seu filho
de 10, 11, sei lá qual a idade, você deixaria tirar um rim dele por essa pessoa? Não é nem entregar a vida, mas só entregar um rim. E o Senhor Deus não poupou a vida do seu filho por nós. Então ele já provou o amor por mim e por você. Somos cheios do Espírito. Temos que entender que Deus não declarou guerra contra nós, mas sim enviou o seu filho como pacificador. Você entendeu isso? Ele nos enviou o seu filho como pacificador. Onde havia conflito, onde havia guerra, ele enviou o seu filho para pacificar. Então eu não sei como que você chegou aqui, qual estava sendo a demanda da sua crença com o Senhor, mas eu quero falar para você que Ele te justifica, Ele justificou, Ele te justificou. Efésios 2, projeta para mim aí, 11, 13, Efésios capítulo 2, o 11 e o 13. Portanto, lembre-se de que antes vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão, pelos que se chamaram circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Se coloque de pé, igreja.